Doutor Bolani, primeiro, é um prazer muito grande para nós tê-lo aqui no canal do CSP Vídeo. E aqui vai a segunda pergunta. O senhor também é um especialista em escatologia bíblica e nós gostaríamos de saber por que, na sua opinião, nós também somos, né, pré-tribulacionistas, por que o pré-tribulacionismo é a melhor cosmovisão? Aproveito e não sei se está acontecendo aí no seu país, como aqui no Brasil, outras cosmovisões estão crescendo muito e o pré-tribulacionismo tem também sido rechaçado um pouco, principalmente pelas igrejas mais reformadas. Eu pergunto, na sua concepção, por que o pré-tribulacionismo é a melhor cosmovisão bíblica de se enxergar os eventos finais? Doutor Bolani, você compreende isso tudo ou não? Sí, la pregunta contundente de él es ¿por qué consideramos que el tribulacionismo es la más correcta? Es lo que le entiendo, ¿verdad? Así es. Ok, la respuesta es muy sencilla. Ninguna de las otras teorías, como el amilenialismo o postmilenialismo, que son dos posiciones escatológicas, el amilenialismo, que es la escatología de la Iglesia Católica, que es la que enseña que Jesús no puede venir hasta que la Iglesia no haya instalado el reino sobre la tierra. Los amilenialistas no creen en la gran tribulación, simplemente creen que la iglesia está para establecer el reino y cuando lo haya establecido, entonces vendrá el Señor. Si quiere ya esa parte, esa es la primera parte de la teoría. Sí. ¿Lo quiero decir? Sí. Amilenialismo. Pode dobrar, entonces. Ok, sí. Sí. Doutor Bolani crê que a escola ou a cosmovisão mais correta a respeito dos eventos futuros é o pré-tribulacionismo. Isso significa o seguinte: a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. E ele iniciou mostrando outras escolas do Apocalipse, outras cosmovisões, e citou, por exemplo, o amilenianismo, mostrando que o que aconteceria inicialmente? O evangelho, o reino teria que ser estabelecido na terra, né? E eles não acreditam, por exemplo, na grande tribulação, não haverá grande tribulação. E aí, o reino estabelecido na terra, o Senhor regressaria. Que é uma visão romana essa. Confere, doutor Bolani? Essa é uma visão romana. Así es. La segunda es lo que le llaman post-tribulación. Esta teoría es la que enseña que la iglesia tiene que pasar toda la gran tribulación y que hasta el final de la gran tribulación, entonces sucederá el arrebatamiento previamente con la segunda venida de Cristo. Esta teoría, para que lo agarre, está repartida en varias corrientes. Una de ellas es la futurista, que ellas creen, historieta, que creen que ya todo eso se cumplió. La otra posición de esta misma teoría es que se ha hecho en diferentes posiciones. Una de ellas es que el arrebatamiento sucede a mediados de la gran tribulación. Y otra es que el arrebatamiento sucede al sonido de la séptima trompeta. Y finalmente, al final de la gran tribulación. Esa es la posición de los que se conoce como post-tribulación. Si quiere, traduce eso y ya después pongo por qué somos tribulacionistas. Bom, então ele enfatizou que uma outra escola, uma outra cosmovisão são os pós-tribulacionistas. O que significa isso? A igreja passa pela tribulação e aí ela é então arrebatada. De acordo com três visões, três escolas, em três situações diferentes. Ou no final da grande tribulação, então aí haveria um arrebatamento, né? O rapto, junto com a segunda vinda de Cristo, ou seria a primeira, porque junto com a vinda. A segunda, a igreja seria arrebatada nos 3 anos e meio do meio da tribulação,
ou uma terceira escola que defende que a igreja seria arrebatada na sétima trombeta, né? Essas três visões também todas são pós-tribulacionistas. E agora ele vai mencionar por que a visão pré-tribulacionista ela é mais coerente com o texto profético, com a escatologia. La posición pretribulación ha sido una de las posiciones más fuertes a lo largo de 2000 años por la inmensa mayoría o la inmensa posición teológica de la Iglesia. Esta posición viene desde el mismo Pablo, fue ratificada por los grandes padres de la Iglesia primitiva, después de la Iglesia primitiva, entre ellos, sin lugar a duda, uno de los hombres más grandes conocidos en el primer siglo fue Tertuliano. Tertuliano, a quien se le considera uno de los ideólogos y uno de los hombres muy educados en teología del año 200 después de Cristo, él sostenía la posición pretribulacionista. En el año 300 después de Cristo, en el año 303-370, se conoce la posición de uno de los grandes hombres de la teología, como era el famoso, el conocido Sirio, el siriano. Este siriano ya él predicaba, decía, como decía el apóstol San Pablo, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Nosotros primeramente, dijo, seremos arrebatados antes de que venga esa parte dura de la historia del Apocalipsis. Entonces ya encontramos, pero sin ninguna duda, la posición más fuerte la tenemos con Francisco de la Cueva. Si quiere, traduce la primera parte y voy con lo de Francisco de la Cueva. Sim, senhor. Muito bem. Então, o Dr. Bolanes faz aqui uma busca histórica da igreja, mostrando que em 2000 anos de história, ao longo de toda a história da igreja, é a posição teológica mais contundente. Então, ele cita o exemplo primeiro de Paulo, em Tessalonicenses. Depois, ele cita, cerca do ano 200 depois de Cristo, um dos grandes ideólogos da teologia, Tertuliano, era pré-tribulacionista. Depois, Siriano, no ano 370 depois de Cristo, também defendia que a igreja não iria passar pela grande tribulação. E agora ele vai citar um autor mais recente, Francisco de las Covas, de la Cova, que também vai defender essa posição. El del que estaba hablando es de Efraín el Sirio. Fue en el año 373, que ya es documentado en este momento, que él ya hablaba en ese año del arrebatamiento pre-tribulación. Traduce eso y voy otra vez de nuevo con Francisco. Ahí, Sirio era Efraim o Sírio. El Sirio, correcto. Ele está fazendo aqui uma correção. Esse teólogo do ano 370 era Efraim o Sírio, que mencionou a respeito de que a igreja não passaria pela grande tribulação. Francisco de la Cueva, sin lugar a duda, uno de los teólogos considerado como el teólogo más grande de todos los europeos en el siglo XX, dijo las siguientes palabras. Dijo, después de haber dialogado con Elvis Carballosa, a quien tuve el honor de conocerle en España, dice Francisco de la Cueva, quedé completamente convencido que ninguna posición calza a la perfección en la escatología como la posición pretribulacionista y dispensacionalista. ¿Por qué está diciendo eso Francisco? Porque las otras posiciones que ya hemos mencionado tienen enormes incoherencias que se contradicen con las Sagradas Escrituras. Traduce esa primera parte. Sí, señor. Apenas, Dr. Bolanes, o nome deste segundo homem que se ha encontrado com Francisco de las Cuevas. Elvis Carballosa. Elvis Carballosa. Carballosa, ok. Es uno de los ancianos escatólogos del siglo XX de España. Sí, senhor.
Muito bem. Dr. Bolanes é convencido da questão do pré-tribulacionismo, inclusive porque ela é defendida por pessoas que, ao longo aí da história da igreja, são grandes autoridades nessa temática. Então, um dos maiores teólogos do século XX, Francisco de las, não sei se a tradução correta, de las Covas ou da Cova, ele se encontrou com um dos maiores teólogos do mundo, escatólogos, um espanhol, Elvis Carvalhosa, e depois de muito conversar, e o Dr. Bolanes conheceu ele pessoalmente, eles concluíram que isso, com base em muitas pesquisas, que a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista, que é outra coisa que gera aí no meio, principalmente no meio histórico e reformado, são as mais contundentes e corretas, e justamente porque todas as demais visões apresentam grandes vazios, grandes incoerências, que não se podem conectar, não se podem juntar. E a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista é a que mais possui essa coerência, essa, digamos assim, uma homogeneidade dos conteúdos e dos ensinamentos. Francisco de la Cueva menciona a extraordinarios rabinos sabios judeos cristianos a lo largo de estos 20 siglos. Entre ellos menciona a esos grandes sabios que eran pretribulacionistas, rabinos judíos, como de Barón, que era un famosísimo rabino hasta en la actualidad conocido en el judaísmo y que se convirtió se hizo judeo cristiano y escatólogo. También tenemos a H.J. Haya, que también es otro famoso rabino. También tenemos a L. Cohen, otro famoso rabino. Tenemos a J.H. Cohen, otro famosísimo rabino. Tenemos a Seth Levy y a S.C. Miller. Todos ellos grandes teólogos a lo largo de estos 20 siglos, todos rabinos judíos, todos ellos concluían que la mejor posición escatológica era el pretribulacionismo versus dispensacionalismo, porque calzaba a la perfección con el pacto de la semana 70 de Daniel. Muito bem. Esse teólogo Francisco das Covas, ou Francisco Cova, eu vou ver depois a melhor tradução para o português, ele pesquisou, ao longo de 2000 anos de história da igreja, diversos rabinos, e muitos rabinos que se tornaram judeus cristãos, ou seja, defenderiam a nossa fé cristã. E todos eles, aí ele citou alguns nomes aqui, eu vou tentar repetir: De Baron, H.J. Raya, ou Raya, L. Cohen, J.H. Cohen, e mais muitos outros judeus cristãos que escreveram isso, que depois de muito estudo da parte escatológica, que a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista era a que mais se encaixava com a teologia da escatologia na Bíblia Sagrada. Estamos falando de 2000 anos de história de igreja, não é de ontem, não. Es importante también destacar que el escatólogo más famoso de la Edad Media y que hoy en día es considerado en el mundo científico como uno de los grandes científicos de la relatividad, como era este famoso Isaac Newton, judeo cristiano, y a quien se le consideró como el escatólogo de su época. Isaac Newton enseñó abiertamente la posición pretribulacionista. Pero no solamente Isaac Newton, tenemos a otro de los grandes padres de la iglesia que hablaba 16 idiomas, entre ellos el griego, el hebreo y el arameo. Estamos hablando uno de los grandes padres de la iglesia metodista y de la iglesia presbiteriana. Estamos hablando de este fundador, este padre, gran hombre que enseñó abiertamente la pretribulación, el arrebatamiento pretribulación. John, ¿se acuerda? Se me escapa en este momento.
el padre de los metodistas y de la... John Wesley. Es John Wesley. John Wesley era 100% pretribulacionista, como lo siguen siendo hasta hoy en día los presbiterianos y los metodistas, porque esa fue la teología que creyó 100% John Wesley. 16 idiomas hablaba. Não sabia, né? Prosseguindo, ele lembra que o Isaac Newton, que a gente conhece como um grande cientista, ele era um judeu cristão também, um grande teólogo. Ele tem, inclusive, no Brasil, alguns livros traduzidos em português, mas ele escreveu muito sobre a escatologia. E Isaac Newton era um pré-tribulacionista e dispensacionalista. E também, Dr. Bolanes lembra que John Wesley falava 16 idiomas, inclusive falava hebraico, grego, falava aramaico, e John Wesley era pré-tribulacionista e dispensacionalista. Aí ele menciona a questão da igreja presbiteriana e do metodismo serem pré-tribulacionistas. A gente sabe que no Brasil existem muitos presbiterianos que são até amilenistas, né? Alguns que são aí da mídia são amilenistas. Então mas é importante você ter isso na mente, né? Que tem pessoas que dizem que essas visões começaram na América há 100 anos. Não, ele está nos trazendo informações aqui que a visão pré-tribulacionista acompanhou toda a história da igreja. Então, e sempre foi pelos mais preparados a visão mais homogênea, a visão que tem menos distorções e que tem menos incoerências. Es muy importante entonces conocer que la posición pretribulacionista es la más fuerte, primero porque calza con todas nuestras posiciones teológicas, y dos, o finalmente, más bien, es porque en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, 19 veces se menciona la palabra arrebatamiento, iglesia. 19 veces se menciona la palabra iglesia. En griego, ya sabemos en griego, la iglesia. En capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, abiertamente la iglesia se ve en el cielo. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, que concuerdan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que es en total los 7 años de gran tribulación, ni una sola vez se menciona la palabra eclesia en griego, ni una sola vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Juan, en la parte cruda de toda la gran tribulación, no menciona ni una sola vez a la iglesia? Pudieron haber pasado 2 cosas. Una, o es que se le olvidó a Juan, o es que la iglesia no está en la gran tribulación. Muito bem. Mais uma justificativa contundente para se explicar a visão pré-tribulacionista, e que ela casa muito com a teologia defendida pelo Dr. Bolanes, é que no livro de Apocalipse, né, você tem ali, até o capítulo 3, incluindo o capítulo 3, você tem a menção da palavra eclésia, né, igreja, que vem do grego eclésia, 19 vezes. 19 vezes. Do capítulo 4 e 5, que menciona a grande tribulação, a igreja não é citada, não aparece nada de igreja. E também não aparece do 6 ao 18. O Dr. Bolanes, então, questiona, será que João apenas esqueceu, ou é porque, de fato, a igreja não é um protagonista, digamos assim, da grande tribulação? Y finalmente, para terminar en esto, cuando uno estudia la visión de Daniel sobre las 70 semanas, hay que verlo lo que dice en hebreo, no lo que dice en español, ni en portugués, ni en inglés, sino lo que dice en hebreo. En hebreo le dice el ángel, es el ángel quien le dice a Daniel, le dice específicamente, le dice, esto es para el pueblo, para tu pueblo Israel. 70 semanas están destinadas para tu pueblo Israel, y le dice, y en las 70 semanas, oiga bien, le dice el ángel, en las 70 semanas, esa es la traducción que yo tengo en hebreo también, en mi Biblia en hebreo, le dice, y en las semanas 70
el trato de Adonai será únicamente con tu pueblo Israel. Mi pregunta es, si en la semana 70, que son los 7 años de gran tribulación, el trato de Dios, como le dice Gabriel, es totalmente y exclusivamente con el pueblo de Israel, entonces, ¿dónde está la iglesia? Muito bem. E ele relembra o livro de Daniel e reforça que nós temos que nos atentar para o texto original, não para o espanhol, o inglês ou o português. E que quando o anjo fala com Daniel a respeito das 70 semanas, daquele período de 70 semanas, que começou lá no reinado onde estava Daniel e veio passando ao longo da história, a última semana é a semana dos 7 anos da grande tribulação. O anjo foi muito claro com Daniel e fala do trato que Deus tinha com o povo de Israel. Então, se era com o povo de Israel, aquele período que o último ano, que são os 7 anos da grande tribulação, é como se tivesse sido feito um contrato de Deus com Israel, apenas Israel. Então, ali não é mencionada a igreja. Claramente, se fosse mencionada a igreja, nós poderíamos ensejar que a igreja estaria no contexto aí da grande tribulação. Ahí tenemos pruebas contundentes por qué somos pretribulacionistas y por qué creemos en el arrebatamiento pretribulación. Y no hay que confundir las dos palabras. Una es arpazo, que es arrebatamiento, y la otra es parousia, que es la segunda venida de Cristo, que es el final de la gran tribulación. Así es que eso queda claro. Amém. Amém. Não podemos, então, ele termina dizendo que nós não podemos confundir a palavra, as traduções para arrebatamento, que vem no começo da grande tribulação, e confundir com parúzia, que significa a segunda vinda, que é no final da tribulação, e aí a igreja já está com o Senhor nos céus e ela vem para reinar. Muito bem.